E aí, Fê, Oi! bem-vinda. Já falei um pouquinho de você pro pessoal. Deu um branco aqui, eu não lembrava o nome da facilitação gráfica. Gente, a Fê é tão artista, tão artista, tão artista, que olha só como que ela mandou pra gente Olha só! as facilitações gráficas que ela fez. Olha isso aqui, gente. Olha esse capricho. Meu Deus! Eu fiquei de cara. É lindo demais. Virou até um... Ó, tá até enfeitando aqui atrás. Os Lindo, lindo. detalhes fazem a diferença. Então, seja bem-vinda, Fê. Vamos conversar Obrigada. um pouquinho sobre arte. Vamos fazer arte hoje aqui. Vamos. E aí? A Coisa Fê boa tá aqui. A Fê Adoro. vai se apresentar aqui pra gente, vai dizer quem que ela é e como que ela começou nesse caminho da arte. Então, sou Fê Moreira, né? Sou aqui de Floripa. E, bom, sou muitas coisas, né? Em uma pessoa só. Sou uma pessoa bastante sonhadora, cheia de ideias, criativa. Acredito em um mundo melhor e tento usar os meus dons, as minhas habilidades para construir esse mundo que eu acredito, né? E os meus dons e as minhas habilidades estão nas minhas mãos, né? Nas Hum, habilidades manuais que eu tenho. Então é dessa forma que eu busco contribuir com o mundo. Eu sempre tive uma relação com as manualidades, assim, desde criança. Estudei numa escola onde isso era muito estimulado, então meus pais também, acho que sempre deram espaço para isso acontecer, né? O criar com as mãos, eu vejo que não é, fazer bordadinho, não é isso, assim. Eu tive a oportunidade de aprender instrumentos musicais, né? Eu tive contato com diversas formas de me expressar com as minhas mãos, de criar. E depois meus filhos nasceram, eu comecei a criar brincadeiras, comecei a criar brinquedos para eles. Então, é como se as minhas mãos, desde a infância, elas se manteram vivas, né? E hoje em dia, as nossas mãos, elas vão ficando adormecidas à medida que a gente vai ficando adulto, né? E como eu sempre recebi estímulo, depois fiz faculdade de arquitetura, eu sempre soube como utilizá-las, além de, como eu falo para as pessoas, né, de embalar bebê e de mexer no celular, né? As minhas mãos, elas são vivas e eu tento entregar algo para o mundo, né, para as pessoas, através delas. E isso me dá muito prazer, me preenche muito, assim, presentear o outro com algo que eu criei, né? Então, é assim que essas habilidades manuais e essa arte faz parte da minha vida, e é isso que eu tento também passar para as pessoas, né, através do trabalho que eu faço. Atualmente eu trabalho com facilitação gráfica, né, onde eu faço registros visuais de eventos, de palestras, de cursos, né. Quem acompanha aqui a Pluriversidade pode perceber que alguns eventos já tiveram esse registro, né. E também atualmente eu estou dando aulas de caligrafia livre e criativa, que é um mix de caligrafia, lettering, transformação pessoal, tudo com um tempinho para gente, para ter mais presença e usar a arte como um caminho, né, facilitador desse processo. E, né, nessa pandemia surgiu essa aula aí que eu posso continuar levando a arte online, né, para as pessoas. Acho que é mais ou eu sou menos isso. aluna. Eu sou aluna da Fê. É. E a verdade é que eu conheci a Fê num curso que ela ministrou na Pluri, ainda Uhum. presencial, de lettering, né? Então, assim, uma coisa muito interessante era muito a caligrafia, o lettering, sendo um instrumento, uma ferramenta para trazer a gente para o momento presente. E foi Uhum. muito impactante para mim, porque naquela época, a Pri também estava lá nesse evento, e É verdade. Bebezinho naquela pequeno. época, e isso, com o bebezinho, naquela época eu pensava assim, ah, não, eu não tenho dom para desenho assim, sabe? Eu sou uma pessoa que desenha aquela casinha, sabe aquela casinha tradicional com a chaminézinha aí saindo, né? Aquele solzinho no cantinho, assim, que é só aquela berola de sol,
o bonequinho de palitinho. Só que naquele momento ali foi tão interessante, porque eu pensei assim, não, peraí, eu também consigo criar alguma coisa. Ó, a Pri tá falando, foi ali que a sementinha do Vale por um Abraço foi plantada, foi naquele momento. E isso mexeu muito comigo, sabe? Porque a gente tem umas crenças limitantes, Fê, eu acho que você não viveu isso, mas talvez várias pessoas que estão aqui com a gente hoje tenham vivido essa crença do eu não levo jeito para desenhar. Ou então, eu não sou artista, Isso eu é sou coisa para médica artista. veterinária, isso é coisa para artista. Olha, a gente acabou de ver uma live linda do Wagner, que é um artista, né, e vive da arte, mas às vezes a gente pensa, meu Deus, eu não tenho dom para isso, e a gente não se permite, e é tão gostoso, é tanta descoberta que a gente faz, à medida que a gente vai se permitindo explorar, né, o que a arte ela consegue trazer, aquilo que tem dentro da gente, é fantástico. Eu Olha aqui, lembro da tua palavra, foi reconexão, não foi? reconexão, Eu exatamente. lembro. Eu lembro. Ó, o Márcio está falando, ó, Paty, tenho certeza que somos primos, pois desenho artisticamente como você. Não, amigo, deixa eu só te falar, tá? Eu tô fazendo aula e eu tô melhorando. Ah, uma hora eu vou bem. Conta o segredo, Paty. Pois então, uma hora eu vou te mostrar. Isso foi Os teus muito. cadernos mostram isso, né? O processo. Isso. E sempre foi um sonho, né? Desenhar e tal. Mas a gente sempre pensa, mas na minha vida não cabe, porque assim, eu tenho um trabalho que ele não conversa com a arte. O meu trabalho é no computador, eu redijo textos, né? Eu envio e-mail, faço processos. Não cabe a arte ali, né? A gente pensa que não cabe, porque até a redação de um texto ela pode ter um toque de arte, né? E aí a gente deixa de ter uma coisa que dá vida para a vida da gente, né? A gente passa os dias e aí todos os dias são iguais, porque não tem nada que seja marcante. E aí conta pra gente, Fê, como é que a gente consegue, nós que não somos assim, né? Que não trazemos com a gente toda essa manualidade que você trouxe, como que a gente consegue se despertar para isso? Como que a gente pode se permitir fazer isso? Duas coisas que eu queria falar sobre o que você estava falando, né? Essa coisa de ser artista, de não levar jeito, né? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas toda criança é criativa, né? Se a gente for olhar todas as crianças, elas têm isso dentro delas. Então, um dia nós tivemos também. E o que aconteceu, né? Da infância até hoje? Teve uma caminhada e muitas pedras foram soterrando essa nossa criatividade, né? Os nãos, o não pode, isso não é coisa de criança, para de desenhar que agora tu já cresceu. Não tem tempo para isso, temos que correr, ó, a rotina, ó, o horário da aula. Então são várias frases que vão entrando na nossa vida e se tornam verdades até um certo ponto que a gente chega a ter certeza de que a gente não é criativo, que a gente não leva jeito, que isso não é para mim. E o que eu vejo, assim, é que a gente perde a oportunidade de colocar mais beleza na nossa vida, de explorar a criatividade como um potencial nosso, porque ela existe dentro da gente. E a gente precisa usar ela a nosso favor para solucionar problemas, para ter novas ideias. Tipo, essa aula de caligrafia, ela não existia ano passado. Ela surgiu na pandemia e eu estou podendo ajudar pessoas, levar arte para muitas pessoas por conta disso, mas porque eu faço coisas no meu dia a dia que me abrem também para explorar isso, né? Aceitar mais as ideias, né? Agora eu estou no momento que eu tenho falado muito nas redes sociais sobre a gente não rejeitar as ideias que a gente tem, porque às vezes a gente tem uma ideia meio maluca e, não, nada a ver. Não, isso aí não. Eu tô dizendo sim. E se ela não faz sentido, eu deixo ela num canto ali, uma hora ela vai se conectar com alguma outra coisa e que vai fazer sentido. E as coisas que eu tenho criado, elas têm sido mais ou menos nesse processo. Por isso que eu acredito que a arte é um caminho para a transformação pessoal. Porque a gente diz sim para uma aula
E lá a gente pode encontrar tantas outras coisas. Ou eu estou fazendo lives, né, todo domingo à noite. Diz sim para uma live que vai acontecer de desenhar a palavra que eu não faço a mínima ideia como é que se desenha, mas o que eu posso descobrir ali, né? Então, esse olhar curioso da criança, né, de essas novas habilidades, a gente vai ficando meio... Ai, não, só quero ficar no meu conforto, não, dá muito trabalho aprender coisa nova. E a gente vai nessas conversas internas ficando no confortável, daí não se desafia e perde oportunidades. Isso não é só com a arte, né? É com qualquer área da nossa vida. Então, quem não tem nenhum vínculo com arte, assim, por exemplo, arquiteto já tem uma relação um pouco mais com a arte, né? Agora, meu marido, né, que é contador, cara, ele fica no computador, na planilha, programa, o que ele vai fazer com aquilo? Mas daí, o que eu tenho, até falo para ti, né? O pensamento visual, ele ajuda nesse processo, né? Inserir imagens para ajudar a gente no nosso aprendizado. Deixar o caderno mais bonito para aquela atividade que é maçante. Como que eu posso deixar mais leve o meu dia, os meus afazeres? Será que esses desenhos das letras não podem contribuir? Então é um se abrir, né? É um se permitir. Eu vejo que a arte é muito assim uma permissão para experimentar. E talvez não seja o caminho também. E tá tudo bem, mas às vezes ali abre espaço para algo novo, para uma nova descoberta, né? Que nem a Pri falou ali. Ali foi a sementinha, o workshop que ela foi participar. Ela não faz isso, ela não dá aula, entendeu? Mas ela faz cartões, ela despertou isso nela, resgatou isso nela. E eu acho que a gente tem que encontrar caminhos para resgatar essa leveza, essa presença que a gente tinha na infância, que a gente sabe que hoje está tudo tão automático. Então, eu uso muito a arte como esse caminho, assim, né? Tanto para mim quanto para as pessoas que chegam até mim, né? Então, eu vejo mais ou menos dessa forma. Deixa eu trazer umas coisas aqui, Fê, que a gente teve várias participações aqui enquanto você falava. Tá. Por exemplo, o Márcio. Eu não prestei atenção, porque eu tava... O Márcio, que ele acha que ele é meu primo porque ele acha que eu desenho mal, mas acontece que agora eu não tô desenhando mal, eu já tô aprendendo a desenhar, viu, Márcio? Você vai ter que desenhar para virar meu primo agora. Ele fala que é super importante trabalhar habilidades diferentes de tarefas das nossas rotinas. Daí a gente aflora a criatividade, né? Uhum. Então, assim, hoje, pensando no futuro, pensando no mundo que está ficando cada vez mais tecnológico, que está ficando cada vez mais, entre aspas, robotizado, onde você tem a tecnologia literalmente tomando o lugar do ser humano, né? Para aquelas tarefas que são muito simples, pouco complexas, são tipo muito linha reta, agora você faz isso, a resposta é essa, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Se a gente não se abrir para desenvolver a criatividade, que é o que nos diferencia como seres humanos, a gente vai ficar obsoleto. A gente vai ficar que nem aquele computador antigo que não funciona mais, né? E que já foi substituído até pelo celular, que é uma coisa muito mais simples, né? Do que um computador. As próprias habilidades do futuro, elas estão muito relacionadas a tudo que é humano, né? A capacidades humanas. E eu vejo como a capacidade de criar algo que eu faço é único, é totalmente humano, aquilo tem calor, né? Tem um sentimento que a tecnologia, ela não é que ela não tenha. Eu posso criar coisas bonitas também com a tecnologia. Eu acho que a tecnologia é fantástica para muitas coisas. Mas eu acho que o que é manual traz um brilho, sabe? E eu vejo que se conecta com a nossa inteligência do coração. A gente sai um pouco da mente, porque a gente está muito mental. É estudo, é capacitação, é o computador, que também vai nos desvitalizando. E tudo que é artístico, tudo que é manual, nos conecta muito com o sentir, com o coração, né? Tanto é que eu sempre falo que os nossos braços, eles são uma extensão do nosso coração, né? Então, quando eu crio algo com as minhas mãos, eu entrego algo de dentro de mim para o mundo, né? Não pode ser... Se tu for fazer, não vai ser igual. Uhum. E eu acho isso fantástico, porque é a capacidade de eu colocar a minha essência, colocar quem eu sou
naquilo que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo não precisa ser uma coisa grandiosa, pode ser um cartão de Dia dos Pais, acabou de ter o Dia dos Pais, sabe? Aqui em casa a gente fez uma cestinha para os nossos pais com comidas que a gente mesmo fez, né? Eu e meu marido, e daí eu escrevi um cartãozinho para colar na cesta, mas eu escrevi, entendeu? E eu acho que isso faz diferença. Eu cresci vendo isso, vendo os meus pais dizerem, eu quero um cartão de Dia das Mães, Dia dos Pais, né? De aniversário, prefiro isso do que um presente. Então eu cresci valorizando muito isso. Eu tento passar isso para os meus filhos também. Vamos fazer um cartão? O que tu pode entregar para o teu amigo de aniversário? Faz um cartão para ele também, ou desenha na embalagem, sabe? Para mim isso tem valor, para mim isso faz diferença, para mim isso torna humano, sabe? Eu acho muito valioso, assim. Então, isso me toca muito. E é isso que eu tento passar para as pessoas. E eu acho que a gente, claro, nem todo mundo vai fazer um monte de coisas, mas talvez a gente possa colocar um pouquinho desse ingrediente naquilo que a gente faz. Como que eu posso colocar, né? Aí esse é o desafio, né? De descobrir como que eu posso incluir, né? Mas está aberto também para descobrir. Sim. Na verdade, a arte, ela não está restrita única e exclusivamente a uma criação como se fosse uma pintura, uma escultura. Um chefe de cozinha, a apresentação do prato uma arte. É uma arte. A gente come primeiro com os olhos, aquilo ali é uma obra de arte. Né? Uma carta que você faz para alguém, um e-mail que você faz para alguém, também pode ser feito de uma forma muito padrão, sem nenhum brilho, sem nada, que você nem lembra se você escreveu, a pessoa não lembra se ela recebeu, mas ela também pode ser feita com um toque de arte. Não estou falando que você precisa fazer uma poesia, né? Mas ela pode ter um toque de arte e aquilo ali fica marcado para sempre. Quer ver um exemplo? Teve um ano que eu fiz uma festa de aniversário no meu trabalho e eu convidei uma pessoa que trabalhava na TI. Olha só, ele trabalhava na TI. E ele foi na festa e tudo, e depois ele virou e me mandou um e-mail. E agradecendo ter sido convidado, ele falou que ele criou como se fosse um cartão para me agradecer no e-mail. Ele pegou o meu nome, em cada palavra ele fez uma frase. Nossa, foi muito lindo aquilo. Eu nunca mais vou esquecer, sabe? Então, assim, eu provavelmente não me lembro dos presentes que eu recebi, né? Porque a gente recebe presente que é comprado na loja, né? A gente, claro, na hora é uma delícia, a gente recebe, é muito carinhoso, mas assim, o que fica é esse cartão que ele mandou e que eu nunca imaginei que ele, como uma pessoa que trabalhava com informática, tivesse o dom. Olha só, tô falando em dom agora de novo. Ele criou uma obra de arte e foi num e-mail, nem foi uma coisa assim muito rebuscada, né? E aquilo ali me marcou e aquilo provavelmente marcou ele também, sabe? Que uma coisa que eu vejo assim quando a gente faz, né? Quando a gente faz para o outro, por exemplo, o que marca é porque alguém dedicou tempo para fazer isso para mim. E hoje a coisa mais valiosa que a gente tem é o nosso tempo. O tempo que eu dedico para mim, o tempo que eu dedico para o outro, o tempo que as pessoas estão aqui escutando. Eu acho isso muito valioso, sabe? Então, quando eu dedico tempo fazendo, aquilo toca o outro, sabe? De alguma forma que vai além do presente. E outra coisa que eu vejo também, quando a gente cria algo assim, com as nossas mãos, né? Exercitando isso, é a satisfação do trabalho feito. Porque existe um processo, existem desafios nesse processo. E eu vou conquistando, vou tendo pequenas conquistas nesse processo até chegar no final e ver, cara, fui eu que fiz. Eu criei isso e às vezes tu começa achando que não vai dar em nada, que vai ser horrível. Eu lembro quando eu comecei a aprender uma florzinha que era bem pequenininha, bonitinha, que eu sempre via uma amiga minha artista fazer assim, nossa, que flor linda, adoro aquela flor. Eu achava que eu não ia conseguir fazer. Ela é simples, mas eu achava que era muito difícil esse negócio de flor. Aí eu fui treinando, né? Mas fazendo a florzinha, parece que não vai dar em nada. Quando ela ficar pronta, ela fica tão bonita. É uma coisa minúscula, sabe? Mas, tipo, eu que fiz, eu conquistei. É um exemplo pequeno, mas isso pode ir para a nossa vida, assim, como que eu posso deixar o meu bilhete da geladeira mais bonito?
eu vou olhar e vou ver assim, pô, fui eu que fiz, sabe? Aquilo ali tá mais bonito porque fui eu que realizei. Então, essa satisfação do trabalho feito, a gente vivencia muito quando a gente tem esse processo de fazer com as mãos. Por isso que eu acredito que a arte é um caminho de transformação pessoal, porque às vezes, hoje o mundo está muito instantâneo, muito imediatista, né? Então, esse processo a gente quase não vê mais, né? A gente vê em poucas coisas, porque a farinha tu compra no mercado, o arroz tu vai lá e compra, tu não vê a planta crescer, tu não vê a farinha passar no engenho, os processos não existem nos nossos olhos, né? São poucas pessoas que hoje em dia têm. Então, quando a gente cria com as mãos, a gente vê o tempo real das coisas, né? Que tem que ter o esforço. Tu desenvolve uma habilidade, tu tenta, às vezes falha, daí depois tu consegue, daí não fica tão bonito, depois tu tenta de novo, daí tu conseguiu, daí tu apagou, daí tu escreveu, daí tu... E daí foi indo, sabe? E de repente concluiu. Isso é um aprendizado muito grandioso para a nossa vida, ainda mais a gente hoje em dia que é tudo assim, ó, tá aqui a live acontecendo, pronto, acabou e deu. Instagram, né? Tem que postar todo dia, toda hora, 24 horas que dura. Cara, a vida não é assim, né? Então, essa coisa da arte, assim, ela também nos ajuda a gente a se conectar com o ritmo natural da vida, que é o ritmo da natureza, né? Que tem um processo de plantar, de crescer, de florescer, né, de ter o fruto e de eu poder colher o fruto e comer ou presentear alguém. Então eu vejo a arte muito nos ajudando a gente a se conectar com esse ritmo, que a criança é muito conectada. E a gente vai aos poucos perdendo essa conexão, né? E no final a gente só consegue daí se conectar com o que é online e com os processos naturais da vida a gente não consegue mais, né? Quantas pessoas estão sentindo falta de natureza agora nesse isolamento? Quantas pessoas têm se conectado com a arte nesse processo de isolamento? Eu vejo muitas pessoas descobrindo novas habilidades, fazendo hortas em casa, porque é uma forma da gente se sentir vivo, né? E no eu vejo também que a vida a gente encontra muito no outro, né? E quando a gente está sem o outro para se comunicar, para se encontrar, aonde que a gente vai encontrar? A gente encontra na gente mesmo, na natureza, né? Então eu vejo a arte para mim ela é dessa forma, sabe? E é assim que eu tento compartilhar, né? É assim que eu tento passar para as pessoas. E daí acaba com aquela história de eu não sou artista, isso não é jeito. É para todo mundo, né? Todo mundo pode desfrutar. Tá aí, tá disponível, né? A gente talvez só tenha que aprender uma coisinha ou outra, mas papel e lápis todo mundo tem. Talvez só falte um estímulo, né? Só falta um toquezinho para começar. Tipo, é um start, né? Então, é assim que eu busco levar adiante, né? O que eu sei, porque tem muitos empecilhos. Eu acho que tem que ser fácil, tem que ser um facilitador, tem que ajudar as pessoas a abrirem espaço e não se fechar mais ainda, sabe? Porque traz muitos benefícios. Sim, eu tenho percebido, eu percebi muita coisa, né, de evolução pessoal durante esse nosso processo. Eu quero compartilhar um pouquinho com o pessoal aqui, aproveitar o gancho que a Rô trouxe aqui. Ela escreveu assim: algo que temos mania de comparar com os outros. E idealizamos uma expressão artística, mas cada um tem sua própria expressão. Isso foi uma coisa que eu percebi. Você vê, hoje eu vou abrir, né? Ninguém sabe. Eu tenho 46 anos. Oh! Carinha de 20, carinha de 20. Então, o que acontece? Eu percebi nesse tempo que a gente está trabalhando muitas coisas que eu cheguei à conclusão que eu tinha muito mindset fixo, sabe? E principalmente, exatamente nisso que a Rô falou aqui. Essa coisa do, eu quero desenhar, eu pego o lápis e de repente eu quero desenhar igual as pessoas que eu tô vendo no Pinterest, igual as pessoas que eu tô vendo no Instagram. Só que essas pessoas tiveram um tempo, um processo, né? E eu, de repente, eu olho para aquilo, é a comparação, tá? Eu olho, e hoje em dia com as mídias sociais tá terrível, porque a gente tem muita oportunidade de se comparar com as outras pessoas. A gente é muito confrontado com isso, né, o tempo todo. E
E aí eu percebia muito isso. E essa frustração do, poxa, eu não, tem, sei lá, tem um mês que eu tô aqui desenhando, ai, eu não tô bom ainda, ai, nunca vou ser bom, ai, não quero, isso não é para mim. E aí, no nosso processo que a gente foi trabalhando, eu fui conseguindo observar isso, sabe? A primeira vez que eu sentei para desenhar, para fazer o lettering, depois que a gente teve aula, porque a gente teve aula, fez junto, né? Aí foi uma coisa. Depois eu sentei para desenhar sozinha. E me deu uma crise de ansiedade. Eu comecei a suar, eu fui ficando tensa. E eu fiquei pensando, gente, isso aqui é uma coisa prazerosa. Por que eu tô me sentindo assim? Aí você começa a entender o que tem por trás. É o perfeccionismo, é a cobrança, sabe? É você não aceitar que você erra, você não aceitar que você não chegou lá ainda, né? E também não querer se frustrar, né? Eu Exatamente. sinto tudo isso daí fazendo aquarela, que está sendo meu desafio no momento. Aí, ó. Eu começar o processo de aquarela, que já estava ali me chamando, e eu, ai, deixa para depois. Cada vez que eu abri o estojinho, eu dava um calafrio, assim, sabe? Eu assim, não, eu vou encarar esse negócio. Até que uma amiga me chamou assim, ah, vamos treinar aquarela junto, tô fazendo aula e tal, né? Então, assim, ah, então vamos. Daí eu decidi comprar o kit saia do conforto, né? Tipo, comprei um kitzinho aquarela meio básico, assim. Assim, ah, vou tentar, né? Vou me desafiar. Acho que é importante a gente se manter nesse desafio. Mas aquele processo de eu botar a tinta no pincel com uma água que eu fico desenhando e não consigo dar a forma que eu quero, ainda mais que eu sou acostumada a desenhar as palavras, que eu domino muito bem o lápis, eu domino muito bem o lápis de cor. Isso para mim é um espaço muito que eu me sinto bem, assim, sabe? Ah, tá tudo ótimo, Confortável, sua zona de confortável. E conforto. mesmo que tenha desafios, é um desafio que está dentro de um, né, de um círculo ali que eu controlo, de certa forma. A aquarela eu não controlo nada. Aí uma hora vai muita água, outra hora vai pouca água. Daí eu queria que ficasse fraco e fica forte. Aí eu vou misturar duas cores, daí fica uma coisa misturada. Ai, gente do céu. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, mas é para me divertir, é para eu relaxar e eu tô aqui tensa, gente, meu corpo ficava tensa. Até que eu, sabe, daí eu descobri um estilo ali que eu gosto, que eu boto a caneta por cima. Então eu tenho encontrado um caminho na aquarela em que eu tenho me sentido um pouco mais tranquila para explorar, para ir ganhando segurança, para depois ir para outras áreas. Mas não é fácil, daí vem tudo isso, ó, o quanto eu sou perfeccionista, o quanto que eu sou rígida, que eu não deixo fluir, né? Que eu quero dominar a arte, ter controle, e isso vai para a nossa vida. O controle do que eu quero ter, né? O que eu quero ter segurança, o que eu não deixo fluir. Então, por isso que a arte mexe em muitas coisas, assim. Eu falo para as alunas assim, olha, a gente vai abrir caminhos. Eu não sei para onde que esses caminhos vão te levar. Cada um tem uma vida, tem uma história, tem uma jornada, tem crenças, né? E tem sonhos. Então, é uma abertura de possibilidades. Aí, nesse caminhar é que a gente vai poder ir descobrindo, né? E ver como que eu posso apoiar a pessoa e o quanto que também ela vai se entregar para aquele momento, para deixar. É como se a arte ela fosse uma água, assim, que ela vai infiltrando. Sabe quando molha o pano e de repente tu vai ver o pano já está todo molhado? Eu vejo a arte um pouco assim, tu vai dar um pouquinho e de repente foi indo, foi indo, foi indo e permeou foi toda a vida, assim, sabe? Porque ela acessa outras áreas do cérebro, né? E às vezes a gente está ali estudando, lendo, aprendendo, fazendo curso, daí de repente está fazendo um negócio que não tem nada a ver e daí conecta, nossa, aprendi, porque ela acessa outras áreas, né, do cérebro, assim, e nos ajuda também, né, no que toda essa racionalidade precisa se desenvolver. Eu não estou dizendo que não tem que ter isso. Eu também faço os meus estudos, né? Mas eu acho que caminhando junto a gente consegue ir mais longe, né? A arte apoiando todo esse estudo, o estudo apoiando a arte, assim, os caminhos vão se encontrando, depois se afastam, se juntam. Eu acho que a gente passou muito tempo no século passado e até no começo desse século atual, indo muito para a praticidade, para o racional, para o pragmático,
Ah, não tenho tempo para perder, tempo é dinheiro. Não posso ficar aqui perdendo tempo fazendo esse desenho. A Nicileia, que é professora aqui, ela falou assim: eu queria saber fazer algo para ficar lindo no quadro quando vou ministrar minhas aulas. Olha só, se eu sou um aluno e eu estou assistindo uma aula e o professor desenha algo, ou ele faz algo no quadro que não é esperado, aquilo ali atrai a minha atenção, aquilo ali conecta, aquilo ali mostra que aquele professor, ele está entregando algo mais, ele está indo além daquilo que está sendo esperado dele, ele tá fazendo algo para que eu me sinta bem como aluno, que eu fique feliz, né? Então, olha só, e não é perder tempo. Aí você vê, ela já está querendo usar uma letra de arte, e é possível realmente a gente se dedicar a fazer isso, sabe? E Escrever um a bilhete para alguém facilitação e gráfica deixar uma também. pequena a facilitação gráfica, né? Que aí A já é uma facilitação gráfica, ferramenta. o nome já diz, né? Um facilitador, né? Um facilitador da aprendizagem, né? Então, quando eu faço facilitação gráfica, né? Que é um resumo ilustrado do que está acontecendo, é uma forma de levar o aprendizado para as pessoas de uma forma um pouco mais lúdica, né? Então, incluindo... A principal coisa é incluir desenhos junto com as palavras, né? Essa junção, essa associação. Às vezes pegar um jargão e conseguir colocar ali, colocar algo de humor associar, e ajudar, né, a pessoa que está aprendendo a associar isso ajuda muito mais o cérebro a memorizar aquele conteúdo e acho que traz mais leveza, fica mais, ai, que gostoso de aprender, sabe? Porque também a gente cresceu muito nessa coisa que aprender não é legal, que é chato para escola. Então, tira um pouco disso, né? Que enfim, que é ruim, a gente tem que meio que ir revertendo isso, né? Porque às vezes estudou muitas matérias que não gostava. Então, ali para. Nicileia. A Nicileia. Ah, tá. Então, eu acho que uma coisa que poderia te apoiar bastante seria incluir um pouco mais de desenhos simples, né? Não é desenhar uma paisagem, mas é desenho que qualquer um vai entender. A casinha com a chaminé e com sol, para dizer que um dia se passou, sabe? Uhum. Desenhos simples que podem apoiar, né, essas aulas e ajudar os alunos, né, a ficar um pouco mais suave, o aprendizado mais gostoso. E uma Isso ajuda coisa que pode bastante. ser feita também é convidar os alunos para desenharem. Por Às vezes exemplo, vai ter um super você, talentoso. você vai dando a aula e tem algum aluno ali no quadro fazendo desenhos que sejam conectados com aquilo que você está ministrando. Às vezes ele vai te super surpreender, porque não só vai ser mais talentoso do que você imaginava, como ele vai trazer associações que a gente às vezes não tem a menor ideia que estão na cabeça dos alunos. Então é fantástico. E fica uma É, aula muito mais prazerosa, com muito mais conexão. E mais vai ser uma aula engajamento dos alunos também, né? inesquecível. Os alunos nunca mais vão esquecer essa aula, com Eu tenho certeza. feito isso às vezes com meu filho, que agora está nessa história de homeschooling, né? Então, às vezes a gente está aprendendo alguma matéria, eu digo para ele, desenha aqui algo que tem a ver com isso aqui, coloca flecha, né? E coloca as frases ao redor para ele crescer vendo que desenho pode fazer parte da aprendizagem. Porque o que acontece? Às vezes a gente para de desenhar lá quando a gente é alfabetizado, com 7 anos de idade, e depois daquilo, Uhum. ó, nem sei mais o que é desenhar. E a gente ficou adormecido nisso. Mas o desenho não é coisa de criança. O desenho, sim, uma forma de aprender. E a gente tem que resgatar isso, porque isso potencializa o nosso aprendizado. Então, eu tento mostrar para ele que não tem problema ele ficar desenhando na aula, que não tem problema ele desenhar junto com o escrito, que tá tudo bem, que é Enquanto você vai se reconectando aí, eu vou ler aqui da Li Direito. Ela falou assim: todos temos a arte dentro de nós. Ai, que bom. Então, ai, que bom. Fico feliz de saber disso. Porque, né, temos mesmo. Alguns desenvolvem, outros não. Ela, ali direito, usa a arte como um processo terapêutico. É o meu momento sagrado. Vamos aproveitar esse gancho da Li direito
E vamos falar um pouquinho sobre a arte como processo terapêutico, Fê? O que que você acha? Uhum. Então, no meu caso, né, a arte dessa forma mais viva, mais presente, ela começou assim de um jeito meio despretensioso, né? Eu tinha estava com 2 filhos, estava passando por um processo de coaching e processo de... Tá travando um pouquinho. Eu vou ler só mais um comentário enquanto você dá uma mexida aí no celular. A Letícia RCS escreveu aqui: cresci dizendo que não tinha habilidades, pois 3 irmãos sempre tiveram muitas habilidades artísticas, não explorei. Olha, é aquilo que a Rô comentou, da comparação. A gente fica se comparando e como às vezes não é a habilidade que eles têm, não é a mesma habilidade que você tem. Aí você vai lá e soterra tudo. Você nem explora, porque você pensa, ah, eles são habilidosos, então a habilidade foi toda para eles, não foi para mim. Eu lá em casa, todo mundo é habilidoso, cada um é habilidoso numa coisa. A minha mãe, por exemplo, faz um crochê maravilhoso. Eu nunca consegui fazer nem aquela correntinha do crochê. Eu vou sair espetando meu dedo, né? A minha irmã faz isso de forma maravilhosa. O meu irmão faz um crochê maravilhoso. Olha só, só que eu tenho outras habilidades, né? Agora, o meu irmão levou o combo, né? Ele é habilidoso em tudo, mas tudo bem. Eu também tenho as minhas habilidades, a minha irmã também tem as habilidades dela, né? Cada um com as suas. E é isso aí, que bom, fico feliz. Família super habilidosa. Então, voltando aí que eu estava falando sobre o meu processo, assim, né, de me conectar com a arte, né? Começou muito num processo de autocuidado, assim, eu escrevia toda noite no caderno, né, nas tarefinhas lá do coach, coisas para agradecer, qualidades minhas, tal. E daí eu comecei a desenhar algumas palavras, mas muito assim, né, num cantinho, meio assim, escondidinho, né? E fui indo, olhava o trabalho de uma amiga minha na internet, gostava muito, e aquilo ia me inspirando. E aos poucos, eu comecei a perceber que aquelas palavras que eu escrevia, elas começavam a fazer sentido para mim. E dali eu começava a digerir processos emocionais meus, por conta desse tempo que eu ia dedicando ao desenho. E à medida que eu fui incorporando isso mesmo como um processo, às vezes durante o dia vinha uma palavra na minha cabeça. Eu lembro uma vez, eu lembro que veio a palavra digestão. Deu assim, digestão, gente, o que é isso? Que palavra é essa, né? Fiquei, ai, nada a ver. Aí quando eu fui, deu assim, bom, eu tenho que seguir essa voz, né, que tá aqui, vou escrever digestão. E daí, daquilo ali, veio uma escrita em seguida que estava falando de eu digerir as minhas emoções, entendeu? Foi muito significativo aquilo. Então, eu comecei a usar aquilo realmente como um caminho para eu... Tipo, aqueles desenhos era a minha terapia, sabe? E isso foi ganhando mais força, assim, né, ao longo do tempo. Eu jamais imaginava, assim, eu não fiz, assim, um grande planejamento, vou dar aula, vou fazer facilitação gráfica, não foi assim. Mas aquilo foi fazendo tão bem para mim que eu vi que eu precisava compartilhar com outras pessoas. E cada vez mais eu tenho visto o quão é importante a gente compartilhar aquilo que faz bem pra gente, sabe? Isso e vendo, pô, daí, né, criei o workshop para dar, porque aquilo ali começou a me trazer presença, começou a me trazer calma, eu percebi que aquilo ali era o meu tempo, eu passava o dia inteiro com os meus filhos e era um tempo de descanso, era o meu tempinho ali no caderno, sabe? Era um caderno de linha, fazia com lápis, tanto é que quando alguém vai começar a fazer, ela fala, olha, é um lápis e um papel. E é assim que a gente começa, não tem que comprar um kit na papelaria, não. É assim que a gente pode começar. Pode começar com a caneta Bic que tem em casa, sabe? E então esse processo, ele, claro, foi ficando um pouco mais rebuscado à medida que eu fui aprendendo, né? Eu fui estudando, fui aprendendo mais letras, mais desenhos. E hoje eu, às vezes, quando eu sinto que tem alguma coisa, assim, ai, tô precisando de um tempo, não tô legal, ou tipo, essa live mexeu demais comigo, por exemplo, ai, a Paty trouxe uma questão, alguém comentou algo que aquilo fica dentro de mim, sabe? O coração fica apertado, não digere. Aí eu vou e dedico assim 1 hora e meia, às vezes, desenhando, escrevendo, pintando.
E daí ali eu vou me acalmando e vou entendendo o que acontece, né? Então, recentemente também passei por uma experiência assim que eu tava muito, minhas expectativas assim tinham sido jogadas fora, assim, eu tava acabada porque a minha filha ia fazer aniversário, não ia poder comemorar. E daí aquilo eu tava muito chateada, assim, triste mesmo, assim, agora em julho, né? E deu, poxa, que droga, né? Não vou poder fazer, tava meio abalada. E daí uma amiga me mandou uma mensagem, né? Pedi ajuda para ela, compartilhei um pouco, assim, do que eu tava sentindo. Daí ela me contou uma história e falou assim, olha, tu precisa, não joga essas tuas expectativas fora, faz elas transmutarem para que elas se transformem e voltem para ti de uma outra forma que te faça bem. Mas não precisa jogá-las no lixo, elas são tuas. E se elas são tuas, elas fazem algum sentido para ti. Aí, poxa, que legal, né? Daí aquilo ficou, né? Expectativas, assim, coloca numa fogueira roxa. Eu lembro que ela falou, expectativas e tal. Daí aquilo ficou, né? Daí no outro dia eu fui lá assim, ai, cara, eu vou desenhar isso aqui que eu acho que eu tô precisando colocar para fora. E daí eu desenhei uma fogueira roxa e dentro dessa fogueira eu fui escrevendo algumas palavras que faziam sentido, tipo expectativa, divino, transmutar, sei lá. E daí aquilo ali me ajudou a lidar com essa situação, sabe? Por isso que eu acredito que a arte é um caminho de transformação pessoal, por isso que esse é o título da live. Porque ela ajuda a gente a se transformar, ela ajuda a gente a passar pelos processos, eu acho que de um jeito um pouco mais leve, um pouco mais suave, um pouco... É como se ela fizesse um carinho no nosso coração, assim, sabe? Então, eu vejo muita arte para mim, na minha vida, dessa forma. Então, às vezes, esse final de semana eu queria também desenhar, estava um pouco angustiada, mas não deu tempo. E daí também não colho isso, tem que acolher. Aí eu fui lá pro meu diário, que eu escrevo todo dia, escrevi uma palavrinha quietinha lá, pequenininha, pelo menos ficou ali uma coisinha. Não precisa dedicar 2 horas, 1h30, às vezes 10 minutos que eu tenho. Mas eu sempre tento deixar um espacinho aberto para isso acontecer, pelo menos para ter essa possibilidade, sabe? Eu acho que isso é um cultivo de amor próprio, de autocuidado, e é um treino. A gente vive muito para fora, né? A gente pega de fora, a gente assiste todos os conteúdos disponíveis, todas as séries, a gente ocupa nosso tempo com muita coisa que vem de fora. Então a gente precisa fazer esse exercício de ocupar nosso tempo com algo que vem de dentro da gente. E essa escrita das palavras, eu vejo que é uma possibilidade, porque tu pode ter só um papel e um lápis e deixar a tua lista de mercado mais bonita, pelo menos tu dedicou um tempinho ali, sabe, para tornar aquilo ali diferente, assim, para marcar. Às vezes é o tempo que tu tem, né? Tá na fila esperando, de repente, pô, leva um lapisinho na bolsa. Talvez ali tu possa fazer rabiscar alguma coisa, sabe? Então é assim que acontece o meu processo, assim, claro que é diferente de quem está começando, de quem vai treinar em casa, porque eu já faço isso há alguns anos. Mas isso é o processo de cada um, daí vai muito do que a Rô falou, dessa coisa de se comparar, né? A minha caminhada, agora meu desafio é a aquarela. Hoje eu pintei de novo, mas é tenso, entendeu? Não é assim, ai, eu sei lá o que vai acontecer quando eu pego aquelas tintas. Então, eu também tento acolher isso tudo que eu sinto e o que vem, né? Porque acho que se vem é porque tem alguma mensagem ali, né? Tipo, que nem tu falou, né, na tua vida, né? Nesse perfeccionismo, né? Essa rigidez, esse mindset, né? Poxa, se veio isso, talvez seja algo para tu olhar, só que às vezes a gente não abre nem espaço para olhar, né? Então, eu vejo que a arte ela pode ser essa possibilidade, né? Da gente olhar um pouquinho de uma outra forma para o que está dentro, né? Porque a gente também tem uma crença assim, ai, é dolorido, ai, eu vou sofrer. E a Uma Rô coisa que eu escreveu aqui que ela emocionou com as palavras, o tempo que dedicamos é amor. Sim, é exatamente isso. Quando você disponibiliza uma parte do teu dia tão corrido para sentar e escrever uma carta para alguém, para fazer um desenho para alguém, que é uma coisa que as crianças fazem para a gente muito e que é tão lindo, eles vêm com o desenho, né? Isso é amor, sim, é uma forma de demonstrar amor, carinho, né? E o Márcio colocou aqui, ó, escutar pessoas que estão fazendo nos movem a fazer. Isso é fantástico, é um movimento transformacional. É isso aí, escutar as pessoas que estão fazendo
vai incentivar a gente a fazer também. Né? Uma Ó, coisa que eu comecei a fazer, né, faz 2 semanas, eu fiquei pensando, um dia eu vi, pegando essa ideia aí do Márcio, um dia eu estava vendo uma artista, estou tentando aqui desenrolar meu fio aqui do fone. Eu vi um dia uma artista desenhando e ela tava, a câmera tava bem de frente para ela, assim, e eu vi ela com aquelas caras, assim, do processo criativo, sabe? Aquela concentração. E aquilo foi tão, me chamou tanta atenção. Daí eu assim, nossa, que bonito ver ela fazendo, né? E aí me veio um pensamento assim, como que eu posso compartilhar mais da minha arte com as pessoas? Como que eu posso levar um pouco mais do que eu sei para as pessoas? E aí surgiu a ideia de fazer uma live para começar bem a semana. Eu dei esse nome, que é domingo à noite, né? A intenção da live é justamente levar um pouquinho disso que eu faço de uma forma simples e possível, né? Então a gente escreve uma palavra que é a nossa intenção da semana. É uma palavra. E nessa uma palavra eu compartilho alguma coisa do lettering, da escrita, alguma dica, né? Então, pegando bem isso que ele falou, né? Eu vi alguém fazendo e pensei, pô, como que eu posso também fazer algo, sabe? E daí eu comecei a fazer essas lives e tem sido tão bacana, as pessoas têm ficado tão felizes em poder praticar, porque às vezes a pessoa não pode fazer a aula, ou não pode pagar, ou não tem tempo, ou tá numa confusão de trabalho. Sei lá, tem tantos fatores que às vezes também não é possível de fazer no momento, ou não é prioridade, investir em outras coisas. Sei lá, tem muitas questões. Eu sei porque eu também tenho as minhas. Então, essa live é uma possibilidade também de praticar um pouco, de começar a ter contato com isso, porque às vezes também é assim, eu vou investir, nem sei se eu vou gostar, ou não, esse negócio não é para mim, nem sei, né? Olha com aquela estranheza, assim, né? Então, às vezes, olhando algum vídeo de alguém fazendo, ou fazendo junto, ajuda, né? A poder começar a despertar isso, né? Então, para quem quiser, ela todo domingo acontece às 10 da noite, lá no finalzinho do dia, né? Antes de depois que as deitar. crianças já foram dormir. Isso, bem nesse horário. Foi a hora que deu, né? Assim, eu vou começar com o que eu tenho, com o que é possível, mas não vou deixar de fazer. Então é uma live curtinha, assim, e hoje aqui a gente está só conversando, até porque se fosse desenhar, a gente até pensou, né? Mas daí com a tela dividida fica um pouco complicado de fazer. Então é só uma dica assim de uma possibilidade para quem também tem às vezes interesse em conhecer um pouco, ou sei lá, descobrir se gosta, se não gosta, se leva jeito, né? Ou ter um momento assim de autocuidado, de dedicar um tempinho para si, porque às vezes a gente passou tantos anos sem dedicar tempo pra gente que a gente nem sabe como é, né? A gente esqueceu. Então é um convite assim de parar um pouquinho, respirar e olhar para dentro e ver, poxa, qual é a minha intenção da semana, né? A minha intenção dessa semana foi confiança. Confiança. Confiança, muito É. legal. E foi engraçado, porque foi assim, ó, a palavra que eu ia colocar ia ser acolhedora. Eu precisava me acolher, porque semana passada foi realizar e foi uma semana muito movimentada. Eu disse, eu preciso me acolher. Mas aí quando eu fui escrever e treinar o que eu ia fazer, ensinar, aí eu assim, olha, eu escrevi confiança. Daí meu marido falou, mas tu não falou que ia ser acolhedora? Eu falei, eu escrevi confiança e nem tinha me tocado. Dele assim, olha, eu acho que é outra palavra que você tem que escrever, hein? Aí eu me dei conta que eu estava racionalmente pensando que deveria ser acolhedora por causa disso, 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 daquilo. Mas na hora eu escrevi confiança. Daí eu disse, cara, eu acho que é uma mensagem aí do meu coração de que eu preciso de confiança essa semana. Então, vai essas palavras, sabe? É uma coisa simples, assim, mas se a gente se abre para essas sutilezas da vida, né? Eu acho que a vida vai se revelando, né? E é legal treinar isso, né? Não só em coisas de arte, mas em outras coisas. Às vezes um insight, uma ligação, alguém que colocou uma mensagem aqui, sabe? Uma palavra tua. A vida está sempre dando mensagens, né? E a gente, às vezes, passa no automático, mas Sim, quando a quando a gente vai gente. treinando a presença, a gente vai ficando um pouco mais É. atento, mais desperto para isso, né? E principalmente quando a gente dedica um tempo para fazer algo que a gente não tem tanta prática, né? Ah, sim. Aí a gente tem que estar muito presente, porque ele não vem É, automático. Então, aí isso permite a gente dar aquela pausa, aquela quebrada ali na loucura do dia a é, dia, para a gente entrar em contato com a gente mesmo, com a nossa essência.
E né? é o estado de flow, né, que a gente fala, né, que é o desafio e essa concentração, assim, né, e chegar num estado que nada mais importa, e tipo as nossas aulas, né, Paty, quando a gente vê, já passou mais de uma hora, a gente se perdeu, tá lá num assunto, num desenho, numa conversa, e a gente tava, já passou, nem percebemos. E é legal, porque cada dia é uma descoberta, né? Um dia você É. acha que você tá super bem e de repente você coloca o lápis no papel e você percebe, eu tô ansioso, eu tô incomodado, eu tô muito agitado. E aí na hora que você coloca o Uhum. lápis no papel, aí eu falo lápis no papel, mas pode ser qualquer caneta, né? Quando Sim. você encosta ali, que aí dá aquela, parece que dá aquela conexão com o presente, com a realidade. Aí você, opa, tô Uhum. preocupado, opa, tô ansioso, opa, não, hoje eu tô bem, eu tô tranquilo. E o desenho e tudo que você cria reflete, é impressionante, É. assim. O Você. traço mesmo é bem impressionante, assim, como às vezes é difícil ter firmeza, como às vezes é difícil parar e desenhar com calma, né? Porque eu sempre incentivo assim, ó, quando a gente for escrever, a gente escreve com calma para a gente conseguir fazer bem feito. Se a gente está muito apressado, a gente não consegue nem parar para escrever, assim, então é um treino também de estar ali, né? Por isso que eu falo que é uma meditação ativa, porque a gente está É, ali totalmente isso aí. entregue àquele momento, né? E com todos os nossos sentidos voltados para aquilo. Então é muito bacana, porque isso gera um relaxamento mental muito profundo. Tanto é que o tema lá do workshop era como ser presente em um mundo cheio de distrações, né? Então a gente Aham. trabalhava frases, né, afirmações que nos ajudavam a gente a se conectar com essa presença e relaxar a mente, porque quando a gente está totalmente focado em qualquer atividade que a gente faça, a nossa mente acaba relaxando, porque às vezes a gente está com mil coisas na cabeça, né? E não consegue nem fazer uma nem outra. Agora, quando eu estou totalmente focado, eu consigo me dedicar àquilo, né? Os batimentos cardíacos diminuem, a respiração melhora, né? E a Uhum. mente relaxa. Então, é um caminho também que nos ajuda nisso, ainda mais nesse mundo tão acelerado, né? Nesse momento de vida em que muitas pessoas estão ansiosas, estão sem saber o que fazer, que decisão tomar, que soluções encontrar, né? Para a sua vida, para os seus negócios, para o seu trabalho, para as relações familiares que estão desafiadoras. Então, é uma prática que também pode auxiliar nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, né? E Sim. ser um apoio realmente, né? Para lidar com isso, né? Porque às vezes a gente não sabe lidar. E daí a gente gasta muita energia, muitos pensamentos tentando encontrar formas. E às vezes tudo que a gente precisa é relaxar, né? É encontrar esse descanso. Eu encontro, uma das coisas que eu encontro é nessa prática, né? Tem outras que eu faço, né? A escrita, a prática de yoga, eu faço outras coisas também. Mas Uhum. essa é uma prática que veio como um presente na vida mesmo, para trazer presença no momento em que eu estava muito desgastada da maternidade. E hoje eu carreguei isso de tantos benefícios que trouxe, né? Tanto é que hoje eu levo para outras pessoas também, porque me faz muito bem. Então, acho que são descobertas que a gente vai fazendo na vida, né? A vida é uma jornada que sempre nos traz novas possibilidades, né? Esse é o meu caminho, né? Mas tem tantos outros bonitos também, né? Que cada um pode descobrir e se encontrar também, né? A Mas ge- a a- arte eu vejo como esse caminho e tento desmistificar um pouco, né? Tirar essa coisa, ai, a arte é para artista, a arte é para os criativos, todo mundo é artista, todo mundo é criativo, é para todo mundo. É para quem tem lápis e papel em casa, sabe? É assim que eu e tento quem não tem levar. lápis e papel pode fazer origami, que também é uma forma de arte. Olha É. aqui. Eu já não tenho muita Ó, paciência para origami, eu não levo muito jeito. então, Nem o assim, tsuru eu sei fazer. não é obrigado a fazer só É, desenho, tem vários tipos de arte. Eu acho que o mais legal, e eu acho que que é a mensagem final dessa live, é a gente se permitir, inclusive é, descobrir qual que é, é, se a gente tem ou não, sei lá, uma habilidade que às vezes a gente não conhece, né? Isso traz leveza para a vida, isso traz cor, isso traz vida, isso é. traz
essa capacidade da gente se desafiar e ser cada vez melhor, né? Então, Uhum. olha, ainda tem um monte de comentário aqui, mas não consegui ler tudo, né? Porque a nossa conversa entramos em flow. Tem 45 segundos. Vou te agradecer, Fê. Eu te falei te Obrigada! falei que ia ser muito rápido. Quero Quero mais, quero agradecer mais. todo mundo que está aqui hoje. Muito, 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 muito obrigada pelo teu tempo, Eu que agradeço. pela tua entrega, por tudo que você trouxe pra gente. Gente, obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. Foi fantástico, foi sensacional. Eu espero que a gente tenha conseguido despertar o artista aí dentro de cada um de Isso. vocês. É isso, Isso Fê. mesmo. E Obrigada. obrigada pela oportunidade. Desejo que vocês saiam desse encontro assim com um pouco mais de inspiração para buscar de alguma forma viver com mais arte.